Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra. Quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Por isso eu estou pesquisando. Nem falei Bíblia agora, tem que pesquisar. A paz de Cristo Jesus a todos vocês, mais um podcast Bolsa de Mulher, hoje aqui com a Carol, né? Mais uma vez com a gente aqui Maurício, né? Quantas vezes vocês ouviram a gente falar do Maurício, mas quem é o Maurício? Quem assistiu? Quem é essa Até pessoa que fica atrás, né, da gravação, né? Pois aqui está o Maurício, gente, ó, ao vivo. Né? Não temos a Josi com a gente, ela trabalha na área da saúde, né? E nós sabemos que agora nessa época do ano pega o resfriado, mais a dengue, enfim, né? Junto. Então ela não pôde estar conosco. Mas hoje, tá? Nós vamos falar sobre rejeição, né? E antes de falar sobre rejeição, uma pergunta: você está curtindo? Está compartilhando? Já se inscreveu no canal? Já colocou ali sobre as suas observações? Você está gostando da programação? Você tem ideias para nosso bate-papo, né? Nos próximos podcasts, né? Sua participação é muito importante. Muita coisa que a gente fala aqui, né, Carol? São irmãs, são pessoas que, quem sabe vocês falam sobre esse assunto, né? Vocês abordam sobre isso. Então, a gente é grato, né, a você que tem participado de uma forma bem efetiva. E falando sobre rejeição, e a gente conversando aqui antes, né? Vem várias coisas relacionadas à palavra do Senhor, né? Sobre a rejeição. A gente começa lá no Velho Testamento, em Gênesis, Caim, né? Uhum. Caim se sentiu rejeitado pelo próprio Deus. Ele oferecia o sacrifício, e Abel também o seu sacrifício, e Deus vinha e recebia o sacrifício de Abel, mas não recebia de Caim. E ele não soube lidar com isso. Ele não soube chegar e perguntar para Deus: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que o Senhor não está recebendo, né? E ele, nessa fúria dele, nessa inveja do irmão, comete então o primeiro homicídio, né? Que a gente sabe da Bíblia, que é quando ele mata Abel por essa inveja, né? Pela rejeição que ele se sentia do próprio Deus. Temos outros exemplos também, né? O José foi rejeitado pelos seus irmãos. Inveja também. Por quê? Porque ele era amado pelo pai, era cuidado pelo pai, aí ganha lá uma túnica de várias cores, né? E eles tinham o José como fofoqueiro, porque eles pintavam e bordavam, faziam tudo errado. Aí o José, pai, é o seguinte, né? Fulano lá, Beltrano e tal, né? Estão fazendo. E ele tinha sonhos, e essa questão do pai, né, gostar muito do José, levou os irmãos a atrair o próprio José, atrair a confiança do próprio pai, quando mentem que o José tinha morrido, né? E causa toda aquela situação. É claro que a gente sabe que tudo dentro dos planos e propósitos de Deus para a vida do José, mas ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Nós temos também a questão da Lia e da Raquel, né? E você pensa, né, aí, né, você imagina o teu marido gosta mais da Raquel do que de ti,
né? Não tem o carinho que ela gostaria de ter, ela não é amada como gostaria de ser amada. Isso foi deixado muito claro pelo próprio Jacó. Quando disse, só um pouquinho, eu trabalhei 7 anos para casar com a Raquel e agora você me der a Lia? Como assim? Então tá, mas então eu vou trabalhar mais 7 anos, porque eu amo a Raquel, não é a Lia. Mas Deus é tão maravilhoso que ele dá filhos para Lia. E são esses filhos da Lia que vão fazer parte da linhagem de Jesus, né? São esses filhos da Lia, né, que vão receber a bênção do Senhor, né? Deus dá filhos a Raquel também, né? Mas Lia foi consolada através de seus filhos. E a questão da rejeição, ela é muito delicada, né? Porque muitas vezes a gente recebe pessoas nas nossas igrejas que em algum momento sofreram alguma rejeição, né? Ah, eu fui rejeitada, como eu já atendi no gabinete de pessoa que foi rejeitada na sua infância. A mãe tem 6 filhos, fica com 5 filhos e dá aquela criança para outra pessoa criar, para uma outra família criar. Então, conforme tu vai crescendo, tu tem que lidar com essa rejeição. Por que meus pais ficaram com 5 e deram a mim para uma outra família? Será que uma boca a mais ia fazer a diferença? Né? E essa rejeição a gente tem a tendência de ir levando ao longo dos anos, né? Então a gente vai notando que em algumas circunstâncias da vida, algumas circunstâncias a pessoa vai trazendo isso à tona, né? Você tá lá no colégio, né? Lembra dos jogos, né? Ia ter os times, né? É o time, vão fazer, fulana escolhe esse time, tu escolhe esse, tá? Aí tu tá lá parado esperando as pessoas te escolher, aí tu é a última. E aqueles dois, aí tu é a última a ser escolhida. Então aquele lá nem te escolheu, tu foi para aquele time porque foi você que sobrou e foi para lá. E aí isso tudo vem à tona. Aí você pensa, pô, vou rejeitado na infância, agora na escola também estou me rejeitando, até quando vou escolher um time, que é uma brincadeira, muitas vezes, ou na educação física, ou na escola, eu também fico por último, aí eu caí naquele time porque só sobrou eu. Não tinha como eu não ir para aquele time, né? E isso a gente vai levando, muitas vezes, até para a nossa vida dentro da igreja. Né? Quando a gente tem que escolher pessoas para fazerem parte de um trabalho, parte de uma atividade, né? E se aquela pessoa não é escolhida, a rejeição vem de novo. Né? Mas, poxa, a vida até na igreja eu estou sendo rejeitada, e a pessoa esquece que quando nós estamos na casa do Senhor, as lideranças escolhem as pessoas que vão trabalhar em determinados cargos, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e que nada é pessoal. Sim. E a gente começa a levar para o pessoal, aquela pessoa não gosta de mim, não me chamou porque né, ela tem alguma coisa contra mim. E então ela esquece que quando a líder escolhe pessoas, tem a parte espiritual, tem o Espírito Santo que nos guia para escolher A, B ou C para fazerem determinados trabalhos, né? E lidar com a rejeição não é fácil. É que a rejeição ela é uma ferida muito profunda, né? Exatamente. Maurício, não sei se de repente já teve alguns pacientes que foi lá como cavocando. Psicólogo, né? É isso, como psicólogo. Foi lá cavocando e tal, tá com um problema atual, daí foi cavocando, viu lá na infância teve uma falta de um pai, né? A gente sabe qual é a realidade do nosso país, né? Sim. Exato. Principalmente a falta parental, né? Muitas pessoas que nascem, crescem ali com a mãe, de repente o pai foi embora, deixou, ou até estava por ali, mas era só de vez em quando, não foi aquele pai tão presente. E muitas vezes é isso que a irmã Felícia falava, né? Como essa coisinha que está lá dentro cria ali a raiz, e para arrancar é difícil. E como que isso é interessante, né? Porque se a gente olhar e começar a perceber essas nuances dessas situações, a gente vai vendo que tudo gera um impacto. Uhum. Né? Talvez a gente eu já ouvi muitos atendendo e falam assim, eu não sabia que eu tinha esse tipo de comportamento por causa disso, porque no momento ali a gente acha, não, isso não vai, ok, a vida é assim, ok, eu preciso saber lidar com ela e vida que segue. Sim. Né? Então assim, se a gente olhar e
as pessoas vão chegar, provavelmente já ouviram, né? Sim, já sim. chegaram até pra ti e falar assim, olha, minha vida é assim, assim, assim. E tu fala assim, cara, como que consegue Sim. lidar com tudo isso? Porque a gente vê assim, às vezes as pessoas têm alguns funcionamentos que isso vão impactando até o mesmo o modo dela olhar para si. Sim. Até o modo, tipo assim, a forma que eu vou me comportar também vai dizer muito sobre isso. Né? Então, assim, uma criança que foi abandonada, que foi rejeitada para os pais, vai crescer um adulto muito inseguro. Um adulto com vários medos, né, de abandonos. Vai gerar, aí a gente pode dizer futuramente, talvez você vai assistir um outro episódio que saiu sobre borderline e bipolaridade, né? Exato. Sim. Que é porque muito assim, precisa ter uma ação para gerar algum tipo de transtorno psicológico. Sim. Né? E muitos geram, e quando a gente falou naquele episódio lá do border, que essa questão do apego. Eu preciso me doar para a pessoa, porque se eu não me doar, eu vou ser rejeitado. A pessoa não vai me querer mais. Então, assim, e agora? Como que eu fico, né, perante tudo isso? Eu vou ficar sozinha? E ninguém gosta de ficar sozinho. Verdade. Né? Ninguém sabe lidar com essa questão da solitude. Né? Dizer assim, ok, ficar sozinho é bom, faz parte da vida. Ok, se aquilo que eu não tive na infância hoje gera um impacto, assim, ok, precisa terminar em mim. Eu não posso perpetuar esse tipo de comportamento. Exato. Porque se eu fui rejeitado na infância, automaticamente vai muito acontecer de eu também rejeitar outras pessoas. Sim. É uma consequência atrás da outra. Né? Então, assim, tudo gera, né? O abandono gera uma rejeição. E foi bem que a senhora falou ali, né? Do seguinte, se eu não fui escolhido na escola, eu não sirvo mais nada. Eu não sou mais visto. Então, assim, ninguém gosta de mim. Exato. No que eu vou servir? Né? Se ninguém gosta de mim. E fica nisso, e fica remoendo. A pessoa não me escolheu porque realmente eu não sou legal para ter no time. Né? Daí a pessoa cresce, vai entrar para um relacionamento, ou vai buscar um relacionamento, vai ficar naquilo. Se a pessoa não me quis, poxa, a pessoa não gosta de mim, então eu não sirvo para um relacionamento. Então eu sou feia, eu sou alta demais, eu sou baixa demais, sou gordo demais, gorda demais. Então tudo vai procurando um significado para dar para essa rejeição. Porque isso, eu preciso dar um significado para alguma coisa. Exato. Né? Se alguém não me ama, como que eu vou amar outra pessoa? Né? A mente de uma pessoa funciona mais ou menos assim. Porque eu fui abandonado, fui rejeitado, então isso vai gerar dentro de mim um vazio gigantesco. Sim. Porque nada da minha vida é bom, sim, nada da minha vida vai dar certo. E isso entra... Quando a pessoa se converte, até largar esses traumas da vida e deixar para trás. Até conseguir entender o amor de Cristo, né? Exato, porque esse processo. Esse processo que daqui a pouco você assim, Deus ama, mas será que até esse ponto? Será que ele também não vai... Daí a pessoa peca, já acha assim, não, agora Deus vai me abandonar, Deus vai me deixar, porque é isso que as pessoas fazem. Então, conseguir compreender por completo o que é o amor do Senhor, aceitar que, não, ele te ama também, não é para ti também. E tem muitos que a gente sempre, em alguns momentos assim, na igreja, a gente sempre vai vindo assim, Deus, ele é um pai bom. E a pessoa, não, mas o meu pai, ele não foi bom. Como que Deus vai ser um pai bom para mim? Porque fica sempre colocando numa lógica humana aquilo que Deus é. Exatamente. Porque, na verdade, tipo assim, Deus, sim, ele é um pai bom, é um pai amoroso, né? Ele nos ama independente das minhas falhas. Sim. Mas o pai humano, ele vai assim, não, mas aquele pai humano que me abandonou, que me rejeitou, que, tinha 6 filhos e eu tive que ser entregue para uma outra pessoa. Por que não entregou os outros também? Né? É esse Deus bom que vocês falam, e sempre vão querer justificar alguma ação baseada naquilo que a vida lhe ensinou. Né? Até desconstruir tudo isso, dizer assim, independente do que aconteceu, sim, Deus é amoroso, Deus é bondoso.
Com certeza. Até porque tem que dissociar, né? Dissociar. Eu trabalhei durante 6 anos lá no Ministério com crianças. E uma das coisas que eu nunca fiz é dizer o seguinte, que Deus é igual ao teu pai. Uhum. Ah, não, mas Deus é como teu pai. Mas só um pouquinho. Você não sabe como é que é o pai daquela criança que chegou ali. O pai dela pode ser um bêbado, pode ser um espancador, pode ser homem mau, pode ser maligno, né? Ele pode ser N coisas. Nem todo mundo tem um pai amoroso, um pai que é provedor, Exatamente. um pai que abraça, um pai que brinca. Nem todo mundo tem esse tipo de pai. Então, eu sempre tive cuidado de não fazer esse parâmetro. Uhum. E eu sempre dizia assim, que Deus é pai, né? Mas que é um pai que quer o nosso bem. Exato. Né? E que muitas vezes a gente vai ter um puxãozinho de orelha, Deus vai deixar a gente passar por umas situações para mostrar que Ele é Deus, né? Então, essa questão, muitas vezes, ela tem que ser bem colocada, até para não fazer essa associação, né? Exato. E quando a gente volta ali para a vida de Jacó, por exemplo, ele já traz uma situação lá atrás que o Jacó era amado pela mãe e o Esaú era amado pelo pai. Então ele já vivia uma situação ali dentro de casa que era mais amado pelo pai do que pela mãe. Então ele se sentia, quem sabe, rejeitado pelo pai e o Esaú se sentia rejeitado pela mãe. Tanto que o Esaú vai ouvir a própria mãe dizendo, né, manda o Jacó embora, porque eu não quero que ele faça o que o Esaú está fazendo, que é casar com mulheres que estão nos dando problema. Então, o que ela disse? Esaú, para mim, é um problema. Sim. Então, eu quero que o Jacó não fique aqui, vá para casa do meu irmão, para também não se tornar um problema. Tipo assim, tu tá sendo um mau exemplo. Né? Então, tu está sendo um mau exemplo para o teu irmão Jacó. É claro que ali a gente sabe que Deus tinha um projeto para a vida do Jacó, enfim. Mas a gente tem que, até a gente, claro, uma outra hora, quem sabe a gente fale sobre isso, os pais terem certos cuidados para não mostrarem preferência por A ou por B. E como isso gera, querendo ou não, gera um abandono afetivo também. Sim. Quando a gente fala sobre rejeição e a normativa e o normal de nós pensarmos é o quê? O pai abandonou o filho ou a mãe abandonou o filho. Sim. Mas tem muitos que dentro de casa abandonam o filho, abandonam esse lugar do pai ou da mãe, porque isso entra as rivalidades. As rivalidades, exato. Porque como bem que foi mencionado ali no início, se a gente olhar todas as questões dessas rejeições foi dadas a partir de uma rivalidade, a partir de uma questão de uma inveja. Sim. Né? Então assim, faz lá porque, um tá fazendo mais e tipo assim, vai. Não, os irmãos, José, né? A partir de uma rivalidade, que talvez o pai não ali, a gente não sabe vamos dizer assim, um contexto do que foi gerado depois, mas a gente pode começar a pensar, por que não chamaram o pai nessa ocasião? Uhum. O pai diz, olha só, gente, calma, não é bem assim, ele é mais novo. Sim. Explicar uma situação. Não, mas foi se gerando, claro, novamente, a gente entende que existe todo um contexto que Deus ele começa a atuar e começa a trabalhar. Sim. Isso é fato. Né? Mas assim, hoje em dia, sem trazer para hoje em dia, quantas famílias exatamente tem pai e mãe, né? Tem uma estrutura familiar ali e que os filhos têm essa rejeição, esse abandono. Eu já ouvi muitos, não somente em questão dentro da psicologia e em terapia, mas pessoas que eu cresci comigo na igreja falando sobre isso. Tipo assim, eu não tenho um carinho de pai, não tenho um carinho de mãe, né? Daí começa a crescer a idealização de que a gente fala de um Deus bom, de um Deus que é misericordioso, um Deus que sim, que vai nos cobrar, né? Que é Deus justo também. Deus é justo, essa imagem está muito afastada, porque normalmente a gente sempre vai olhar pela lógica de quem? Da minha família. Minha família é a representação daquilo que eu vou entender sobre quem é Deus. Exatamente. Não, e para ver como é importante, às vezes, por isso ser uma raiz assim tão dura, às vezes tão machucada, as pessoas
deixam ali escondidinho, vão vivendo sua vida, até fingem que aquilo ali não importa, mas como é importante, às vezes, botar um pouquinho ali o dedo na ferida para curar ela, porque senão ela realmente vai passando de geração em geração. Daqui a pouco tem uma pessoa, uma menina, que talvez ela não vai querer ser mãe. Porque Exato. dentro de casa talvez ela não entendeu exatamente, não conseguiu ter a experiência do que é uma família amorosa, então ela olha assim, não, mas pra quê, né? Então não vou ter filho. E daqui a pouco, depois lá, passou vários anos e ela se arrepende, pensa, puxa vida. Ou em questão de relacionamentos, né? Um casal no namoro, já no casamento, a pessoa acaba ficando um pouco mais carente e sempre na corda bamba, assim, porque ela tá com medo que ela faça alguma coisa e o outro vai abandonar. Então eu fiz uma coisa, ai meu Deus do céu, já... Às vezes até cria caso, porque na cabeça dela ela tá vendo mais. Exatamente. De repente, foi só um não escolher pro time. E de repente, mas pra ela foi tipo, não me escolheu pra vida. Não me escolheu pra ser amigo. Não me escolheu pra ser esposa. Pra participar disso tudo, né? A gente, e as irmãs que estão me vendo e ouvindo, entendam, tá? Não necessariamente que foi o caso de vocês. Mas eu gosto de dizer isso por quê? Porque a gente estuda, a gente vê que realmente tem algumas relações, né? A gente estava conversando antes ali, mas isso precisa ser falado, porque é dado mesmo de que acontece. É que muitas pessoas, né, mulheres, elas se envolvem com homens mais velhos, casam com homens mais velhos por causa de uma falta de um pai. Paternidade. Como assim, Maurício? Exatamente, né? Porque falta essa figura paterna, né? Ah, mas meu pai nunca me abandonou, meu pai estava ali, sim, mas se a gente realmente olhar para a raiz, bom, como que era a relação tua com o teu pai? Né? Ah, mas não tinha carinho, não tinha afeto, não tinha isso. Vai colocando várias situações assim, e quando vê, bom, o que te fez procurar nessa pessoa? Ah, a forma que a pessoa me trata. Normalmente sempre vai ser isso. Ele me trata bem, ele me trata com carinho, me trata com respeito, ele incentiva as minhas vontades. Bom, se a gente olhar bem para uma análise psicológica, e isso não seria um fator de um pai que deveria fazer? Sim. Né? Então, assim, claro que normalmente pode ser. Se você casou com uma pessoa mais velha que tu, tipo assim, não tem nada a ver isso, tá tudo bem, tá tudo certo, e é isso, né? Mas pode vir, sim, acontecer alguns casos de pessoas assim, né? Porque não tem isso, né? Então, assim, bom, eu preciso depositar em alguém. Sim. Então, eu vou colocar vou expor para alguém uma situação a qual aquela pessoa vai vamos dizer assim, vai me preencher aquela falta do que eu necessito. Às vezes até, não sei, mas eu percebo assim, uma guria que ela namora, daí terminou, daqui a pouco já tá com outro, daí terminou, ela precisa estar também com um homem ao seu atrás do lado. outro. Porque ela não consegue, às vezes, ter esse momento de solidão saudável. Porque ela viveu uma solidão que talvez ela não queria ter vivido. Que foi por um abandono afetivo ou abandono físico mesmo. Então ela tá sempre em busca daquela figura masculina que vai estar do lado, que vai proteger, que vai dar carinho, que daí dá o presentinho e tal. Sim. E a gente vê assim, tudo é uma coisa que a gente vê lá na infância. Que a pessoa vai crescendo e vai carregando isso na fase adulta. Seja na adolescência, os comportamentos mais impulsivos, seja ali na vida adulta, na construção de uma vida adulta, né, para construir um jovem saudável, para depois ir para uma vida adulta, literalmente, por um casamento, para uma família feliz e funcional. Lá atrás, a raiz daquele abandono, daquela situação que vai se percorrendo. E algo que eu acho tão incrível com Deus é que quando a gente entende esse processo, ele vai trabalhando e vai tirando, né, e vai preenchendo esse vazio que a gente vai depositando em outras pessoas. Né, e eu acho incrível Deus nesses processos que ele vai fazendo. Até porque o próprio Deus, assim, pode acontecer. De uma mãe te jogar no lixo, pode uma mãe te rejeitar, pode uma mãe te dar para alguém, pode uma mãe até se esquecer de ti, mas eu não me esqueço. Você é uma pessoa importante, você é um ser humano, você foi criado em mais semelhança de Deus, e o próprio Jesus foi rejeitado. Exato. Sim.
Então, quando a gente vai da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai ver um Jesus que ele diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, os meus me rejeitaram. Tanto que Jesus está lá, né, em Jerusalém, está lá em cima, e ele, é mais um momento que Jesus chora, né, e diz: quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você me rejeitou, você não me quis, né? Mas Jesus sempre teve a consciência: vocês me rejeitaram, mas eu sei quem eu sou. Eu sou o Filho, eu sou Jesus, eu vim para morrer por vocês. Mesmo que vocês tenham me rejeitado, eu vou morrer por vocês. Mesmo que vocês não me queiram, eu vou morrer por vocês. Mesmo assim, eu vou morrer na cruz por vocês. Então, o próprio Jesus experimentou a rejeição. Então, ele sabe o que é ser rejeitado. Exato. Ele sabe, quer dizer, ele não foi rejeitado por qualquer um. Não, ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado pelas próprias cidades de Nazaré, onde nasceu. Mas quem é esse cara aí? Os próprios irmãos, né, que não acreditavam. Sim, mas o que é isso? Mas só um pouquinho, eu conheço teu pai. Mas tu, marceneiro, eu vi tu na carpintaria fazendo banco, fazendo mesa. Agora tu vê com essa conversa fiada, dizendo que é filho de Deus. De Nazaré. Mas que isso, de Nazaré, essa cidade aí, pelo amor, por favor, né? Podia vir num lugar melhor? Pobre. Não, só um pouquinho, não, esse negócio, não, Jesus, filho de Deus, não pode ter alguma coisa errada. Queriam jogar ele, pináculo abaixo, morro abaixo, e Jesus sai bem quietinho, né, no meio da multidão, todo mundo olhando para ele. Então, eu acredito assim, ó, que em muitas coisas que nós vivemos, Jesus viveu. Sim. Né? Então, Jesus viveu a rejeição. Jesus viveu a traição. Então, Jesus viveu muitas coisas aqui na terra que nós também vivemos. E o mais lindo, que ele nos ama tanto, que diz: eu fiz a obra que eu fiz, que o Pai me deu, mas vocês vão fazer. Mas mesmo com tudo isso, né, Jesus, ele não mudou quem ele era, ele continuou sendo ele mesmo, né? E uma coisa que acontece muitas vezes a partir da rejeição é que as pessoas vão criando bloqueios, então elas vão mudando, elas vão ficando às vezes mais duras, criam essas barreiras às vezes em relacionamento, elas estão sempre preparadas para se defender, tem aquele muro, aquela armadura, assim. A gente percebe muitas vezes quando está conversando com alguém e tu nunca consegue avançar, vai até um ponto. Consegue acessar ali, né? Não consegue acessar, porque exato. Muitas pessoas, elas vão criar esse tipo de barreira, é para uma questão de, tipo assim, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Se eu for vulnerável nesse momento, o que as pessoas vão achar de mim? E vão ver o que vão encontrar uma pessoa talvez medrosa, uma pessoa chorosa, mas eu não posso ser isso. Sim. Eu tenho que ser forte, eu não posso chorar. Tem que ser né? forte sempre. Eu tenho que ser forte Exatamente, sempre. Eu não posso dizer que eu tô com dor. Porque se eu dizer que eu tô com dor, as pessoas vão achar que eu sou fraca. Né? Então, assim, tudo vai se levando para uma coisa que vai levando para outra. Então, assim, se eu ser vulnerável, o que isso vai dizer sobre mim? O que as pessoas vão achar de mim, eu sendo uma pessoa vulnerável? Porque a vulnerabilidade é nada mais, nada menos que mostrar realmente quem nós somos. Dentro das nossas fraquezas, das nossas qualidades, nossos defeitos, vai nos mostrar quem nós somos. E quem nós somos. Como é dura essa vida, né? Assim, Sim, é. Que daí tu não consegue realmente, às vezes, assim, dizer, nossa, chorei, sofri, doeu. Né? Nossa, eu fui rejeitada. Isso dói em mim. E a pessoa não conseguir. Mas isso passa. Expor. Né? Sim. A rejeição, ela vem, ela acontece, mas ela não é o fim do mundo. Exatamente. Né? E eu aprendo muito com isso e eu sempre tento usar isso com muitos pacientes. Ok, aconteceu. Sim. E agora? Sim. O que tu vai fazer com isso? É aquela coisa também, gente, assim, ó. A gente tem que ter também na nossa mente que nem todo mundo vai gostar de nós. Exato. Nós não vamos ser amados por todos, não. Tem pessoas que vão simpatizar comigo, outras não vão, umas vão gostar, outras não. Então, eu acho que aí é vida que segue. Né? A gente não pode esperar que todas as pessoas vão simpatizar contigo, que todas vão gostar do teu jeito, que todas vão gostar de trabalhar contigo, que todas vão querer estar sentada na mesa contigo, que todas vão concordar contigo com tudo que tu faz. Então, a gente tem que entender que nem, assim como eu também,
ou você que está nos assistindo, de repente, olha, tem pessoas que realmente eu não tenho como amigas, essas pessoas, esse tipo de aquela pessoa não é uma pessoa que eu vou convidar para tomar um café comigo, né? Mas que tem o respeito, né? Que não tem problema nenhum de andar com essa pessoa, mas não é uma pessoa que eu vou convidar para ir na minha casa, que eu vou convidar para ir tomar um café, para almoçar, entendeu? E isso é o normal do ser humano. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Então, acho que um grande perigo é o vitimismo. É como eu me coloco sempre como vítima. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém me quer. Gente, né? Quando vê a pessoa teve uma atitude, ela nem se ligou, tipo, convidou as outras, por exemplo, para ir na sua casa e não convidou fulaninha. Não estava pensando em excluir. Quando vê, realmente a gente não tem tanta Nem intimidade. lembrou, não tem intimidade para trazer para casa. Só que daí a pessoa, ela sempre se coloca no naquela centro, posição. naquele lugar, de, tipo, não, tem mais, tipo, tem caroço nesse angu, sabe? Tem algo a mais aí. Ai, Querendo ou não, não, se a gente olhar assim, a pessoa precisa estar nesse lugar. Sim. Né? Eu preciso estar ali, porque se eu não tenho isso, eu não tenho nada. Sim. Né? Porque é muito difícil, eu às vezes trabalho muito com meus pacientes, e eu digo assim, tá, mas que evidência que tu tem que isso é real? Que evidência que tu tem realmente de dizer assim, realmente a pessoa não te convidou porque ela não gosta de ti? A pessoa vai dizer, não tem nenhuma. Não, deve ter alguma coisa que está te levando a pensar sobre isso. Sim. Então, assim, eu quero algo concreto. Coitado dos meus pacientes. Se você for, vai ser mais ou menos isso, assim. Porque a gente precisa ter também essa questão da realidade. Porque, às vezes, o que a gente cria na nossa mente, aí vai para essa questão mais... A gente vai criando imagens dentro da gente, que bom, eu vou reforçando isso negativamente. Bom, um exemplo, a irmã Felícia falou uma coisa pra mim de um jeito, eu já interpretei de outra, então a irmã Felícia não gosta de mim, então assim, eu não sirvo mais pra nada, eu vou abandonar o podcast, porque... Não, tá, mas que evidência realmente tem que... Isso, o que ela quis dizer? Tu já pensou por isso? Não pensa, então. Pensa. Talvez, bom, ela te disse, olha só, troca então esse hino para um outro. Daí tu já pensou que fosse todo um cenário? Não era. E não era. Não tem. Porque a gente vai criando ideias, imagens, porque daí vai mostrar, não, mas eu coitado de mim, eu só quis ajudar, né? A gente vai se colocando nesse papel de vitimismo, porque daí a mãe vai olhar para mim, coitado, deve ter falado alguma coisa errada, a gente vai se colocando, vai aquele tatuzinho, né? Sim, Mas, é verdade. Mas a vida é mais do que isso. Por isso que eu falo muito, tá, mas que evidência que tu tem que isso realmente é verdade? Sim. Tá, de 0 a 10. Quanto que isso é verdade? Quanto é coisa da tua cabeça. Porque muitas das coisas que acontecem vem... E ok, a gente sabe que a trajetória de vida da pessoa traz marcas da vida que vai impactar... E é o modo que eu vou olhar o mundo. Né? Exatamente. A cosmovisão que eu tenho de uma situação... vem muito carregada daquilo que a vida ensinou. Sim, exatamente. Então, se a vida me ensinou que esse lugar que eu tenho que ter de coitadinho, eu me coloco nessa posição, então a minha visão vai ser muito isso. Exatamente. E a gente sempre tenta trazer, a gente trabalha muito isso na terapia, para a realidade. Exato. Bom, vamos olhar para a realidade. Ok, eu te entendi, ok, eu acho que faz muito sentido, está me trazendo, mas, bom, qual é a realidade? Tu talvez já perguntou realmente para a pessoa se realmente era isso que ela quis fazer? Se ela realmente... Bom, naquele momento, talvez as tuas habilidades não serviam para aquele projeto específico. Talvez seja para outro. Sim. Né? Eu falo assim, Maurício, eu sou muito bom... na verdade, eu não sou bom na questão manual. Questão de cortar, de fazer decoração, de fazer aqueles negocinhos, não dá certo comigo, não consigo. Não me chama que não vai dar certo. Não me chama. Eu vou ser muito... Não, me ajuda, eu vou lá, mas sabe que eu não sei fazer nada certo. Mas assim, bom, o que eu sou, o que eu tenho de qualidade e que eu sou bom, eu sei fazer. Né? Eu sei que eu sou, apesar de eu ser um pouco tímido, eu consigo me comunicar um pouco melhor. Eu vou me comunicar. Então, né, às vezes vou lá e vou incomodar, vou vender uma rifa para ti, sabe? Eu vou trazer todo... Porque eu sei que isso, eu tenho um pouco... né, mandar no WhatsApp quanto vai querer. Né? Então, assim, eu sei que isso
eu tenho de bom? Sim. Não quer dizer que bom que a irmã Fista me chamou para participar, sei lá, da mídia da UFADA para tirar foto. Tá, mas será que realmente eu sou bom nisso? Ou sou bom, talvez, de trabalhar na projeção? Porque isso, assim, as pessoas vão se olhando, não, mas... Tá, mas talvez nesse momento, para isso, talvez, não seja o que tu pode fazer. E quantas coisas talvez as pessoas não percam por causa disso. É uma amizade que tu poderia ter. Exato, podia cultivar. E que tu poderia cultivar, mas na tua cabeça aquela pessoa te odeia. Por quê? Porque ela não te olhou. Tá, não te deu oi. Daí Tá ali aí. tu já corta. Ou poderia estar participando de um projeto da igreja e não tá participando, porque tu também meteu um monte de minhoca na cabeça, né? Exatamente. Então a pessoa ela vai perdendo diversas bênçãos, talvez quantas coisas que Deus gostaria de usar na vida dessa pessoa e essa pessoa não tá tendo abertura. Não dando abertura. Eu posso dar um testemunho pessoal meu? Pode. Me Pode, permitem? claro, bem-vindo. Porque eu sempre tive uma situação que sobre rejeição, né? Eu nunca sabia, né, da onde que vinha isso. Eu estava num momento do meu estágio com criança. Daí a ação era, eu tinha que pegar essa criança lá na recepção e a gente tinha passava a recepção e descia uma escada porque o pátio, a casa era mais alta e o pátio era lá embaixo. Daí eu pegava a criança e eu fui descer com ela pela escada. E eu comecei a conversar, e aí, tudo bem, como que tá? Tá tudo bem contigo? E a pessoa não me respondia. Não me respondia. E em um certo momento, assim, aquilo ali me gerou uma raiva tão forte, mas tão forte que eu me assustei comigo mesmo. E eu não sabia o porquê que era. Daí bem na hora passou uma colega minha e falou assim, olha, troca comigo de paciente, porque assim, eu não vou conseguir lidar com ele hoje. Porque se eu ficar com ele, talvez não vou ser mais terapêutico no objetivo que nós temos aqui com ele. Então, assim, não vai dar certo. Eu preciso me retirar nesse momento. Peguei um outro paciente, outro normal, e ok, tudo que tinha me armado, eu abaixei para conseguir trabalhar outro melhor com o paciente. Bom, fui para terapia. Conversando com a minha psicóloga. Eu fui lá, papai, ela começou a vir. Tá, mas quando que isso aconteceu? E chegou até certo momento que me veio uma imagem na cabeça do momento exato que aconteceu essa situação. Eu estava aqui na igreja, na matriz há muitos anos atrás, eu era pequeno, e os meus irmãos estavam... Onde tem a escada aqui na matriz, onde a escada antes não era fechada aqui, era comprida para, né, descer assim, e os meus irmãos estavam ali, tinha um grupo de pessoas, meus irmãos são mais velhos, e eu como criança queria estar perto dos meus irmãos. E eu fui ali, fiquei perto deles, tentando me enturmar, tentando entrar no grupinho deles. E eles disseram assim, sai daqui, vai embora, não é pra te ficar aqui. Aqui a pessoa... E toda hora me tirando, você não sai. Dentro de mim, aquilo ali gerou um impacto tão grande que eu só fui perceber depois de adulto. Então assim, eu nunca entendi por que eu não gostava de ser rejeitado. Isso em questões de amizades, principalmente, assim, eu não sabia lidar, a gente estava conversando, vinha um e, tipo, me cortava, ou tipo assim, todo mundo saía e não me chamava. Eu ficava, mas por que não me chamou? Pô, eu tô em casa, sem fazer nada, chamou outras pessoas, não me convidou, foi para tal lugar e não me levou, sabe? Então, assim, eu tive que descobrir, qual foi a minha origem que gerou essa rejeição? Para depois entender, tá tudo bem se a pessoa não me chamar para ir em tal lugar. Sim. É. Tá tudo bem se a pessoa tá conversando e me cortar na frente com outro assunto. Tá tudo certo. Claro que hoje eu consigo ver que tá tudo bem, porque eu tive um processo para lidar com isso. Mas não é fácil. Sim. Ser rejeitado por aquilo para quem tu mais ama, não é fácil. Não, claro que não. Porque eu falei, eu era criança, eu tinha aqui uns 9, 10 anos. Acho que até um pouquinho mais, assim. Né? Eu só fui perceber isso com 25. Sim. Olha o tempo que passou. Né? Então, quantas coisas eu fui lidando e fui criando minhoquinhas na cabeça por esse tipo de situação. Né? Ou eu tô na roda de amigos e todo mundo sair e não me chamar. E eu fico tipo, mas o que eu fiz? Será que a pessoa não... A gente vai se colocando nesse papel também, mas depois eu entendo, não, tá tudo bem. Eu também posso chamar eles, né? Quando vê. Talvez assim, gente, onde vocês vão?
né? Não de eu ser, não, tá, olha só o que vocês vão fazer. Ah, tá, então não quero ir. Ou, não, a gente vai em tal lugar. Tá, beleza, tá, então não vou. Né? Ou, tipo assim, tá em casa, assim, olha só, o que vocês vão fazer hoje? Não sempre normalmente a gente sempre espera que o outro faça, porque daí eu me coloco nesse lugar de vitimismo. Exato. Não, ninguém nunca me chamou, tá aí, tu já fez esse papel inverso? Porque de repente a pessoa não se ligou. Ou por exemplo, já tá lá um grupo na rua e tu tá em casa, eles vão adivinhar que tu tá livre? Sim, não tem? É. Então, de repente, assim, a gente também tem essa, né, de chegar, peraí, pra onde é que vocês estão indo? Tem mais um lugar aí, posso ir junto? Eu tenho certeza, é muito mais provável que as pessoas digam, sim, claro, vamos. Claro, vamos, que bom, né? isso mesmo. Não vão pegar e te dizer, tu não te ligou que a gente não tava querendo que tu fosse. E às vezes, sim, pode ser que a pessoa não te quer que tu vá. E tá tudo bem. Não sei, mas tem alguém... pode acontecer. Tem alguém rindo nos bastidores, você nem sabe quem é, né? É bom a gente também ter noção. Tem alguém olhando Claro. assim... E é isso, ter noção. É bom a gente ter noção, tipo, perceber assim, o pessoal quer sair ali. E às vezes tu te ligar, não, eles têm mais intimidade, são pessoas que têm mais convívio, tá tudo certo, tá tudo bem, eu vou um outro dia, que é um pós-culto, que daí vai todo mundo direto. E às vezes às vezes a pessoa tem mais, já tem mais tempo de intimidade do que tu, né, contigo. Sim. Né? Às vezes, a pessoa não tem tanta intimidade contigo, pô, não te conhece ainda bem, então assim, pô, não vou te chamar toda hora, eu te chamo uma vez, vejo como que é, não chama depois, chama, sabe? Então assim, tudo vai ser a forma em que eu vou olhar para isso, né? Quais são as opções que eu tenho para olhar? Quais são as evidências que eu tenho para olhar qualquer situação? Porque eu não posso olhar para uma situação dizendo que ela é uma verdade absoluta, sendo que eu nem me questionei sobre isso. Sim. Tentar ser mais racional, né? Exato. Não tanto pela emoção. Sim. Até como tu disse, tu acabou de falar, de repente te convidam aquele dia depois do culto para ir na pizzaria, aí da próxima vez eles vão, não sei lá, comer hambúrguer em algum lugar e não te chamam. Aí tu pensa, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eles não gostaram de mim? Será que eu me excedi? Será que eu ri muito alto? Mas será que não sei o quê? E fica, meu Deus do céu, olha, só um pouquinho, né? Mas, de repente, eles estavam com... já aconteceu comigo, por exemplo, a gente está com o pessoal, daqui a pouco... gente, por que a gente não chamou fulano? Vocês viram que ninguém se ligou. Podia ter chamado fulano para vir junto. E é uma coisa que tu pensa assim, que tu tá lá numa situação, tu lembra que tu podia ter convidado aquela pessoa e ninguém se ligou de convidar. Então, não é que foi proposital. Às vezes, quem está naquela situação, muitas vezes, por que a gente não convidou o fulano? Tá numa correria, o cara é tão legal, tão bacana, enfim, podia estar aqui junto com a gente. E a pessoa está em casa, se martirizando, cortando os pulsos, puxando os cabelos, já pensando em morrer porque não convidaram para ir comer um hambúrguer. Né? Então eu acredito que é muito exatamente disso. A gente vai puxando, que nem tu diz, né? Mas eu não me liguei que é uma coisa que aconteceu quando eu tinha 10 e depois, quando eu tô com 25, e me deu aquele start, mas isso aí eu tô trazendo lá de trás. E aí tu perceber, né? E quantas vezes a gente reproduziu comportamentos que a gente não sabia de onde que era, qual é a sua origem. Exatamente. Por isso que quando eu sempre vou dizer assim, que Deus ele é muito incrível nessas ações, assim. Porque ele te dá ferramentas que tu vai te percebendo que ao longo do tempo tu vai olhando, eu passei por um processo, eu tive que passar por um processo para saber, eu agi assim, hoje com Deus eu ajo de uma outra forma. Porque Deus, eu falo assim, que Deus ele é tão incrível novamente, porque te dá ferramentas. Talvez não, ele não vai chegar a te falar, ele pode vir dizer um profeta, falar pessoalmente contigo, dizer, olha só, tu é assim, tu agi assim, sim, pode, mas também vai trazer ferramentas como um psicólogo, novamente, né, para poder, talvez te mostrar algumas coisas que o teu comportamento estava fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, e por isso que eu falo que é tão incrível, quando a gente começa e Deus ele vai trabalhando nesse processo na nossa vida, porque ele vai trabalhando, ele vai tirando essa rejeição, ele vai colocando um outro sentimento de pertencimento, vai colocando um sentimento de paz. Exatamente. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. E querendo ou não, também tu vai criando a tua própria identidade. Sim. Sabe, irmão? Eu sou assim porque antes de Cristo eu era de um jeito, depois de Cristo eu passei por uma transformação. Então, quem sou eu em Cristo? Parte da minha identidade. Exatamente. Né? Então, assim, tudo vai se interligando
na parte de quem eu sou. Exatamente. E agora essa pessoa, né, curada, restaurada, com certeza ela vai ter um ministério muito bonito, talvez, de receber as pessoas a partir de então. Porque como ela já viu como é que é se sentir talvez só ou rejeitada, ela vai, talvez, na igreja vai ser a pessoa que está ali na porta recebendo todo mundo, sabe? Exatamente. Isso vai virar depois um testemunho, vai se Exatamente. tornar aquela pessoa que talvez o que os outros não estão vendo, ela percebeu. Eu tô vendo que fulano ele sempre senta sozinho. E vai ser aquela pessoa que vai começar, então, a sentar junto. E eu acho uma pergunta, acho que é fundamental que a gente pode fazer, acho que até foi tema do retiro, né, do quadrinho lá das fotos, né? Sim, sim. É como Deus me vê. É minha jornada com Minha Deus. jornada com Deus. Né? Acho que a gente pode ir lá pelos vídeos lá, se você não for no Instagram da Alfada, dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Que você vai ver o seguinte, tem várias fotos lá, Sim. fotos de infância. Fotos de A infância. maioria, A maioria. Né? Então, assim, bom, o que é aquela pessoa lá de trás, né, olhando para a pessoa de hoje em dia, como ela se vê? E tinha um espelho ali, né? E tinha um espelho. Que daí a pessoa Sim, podia pra se ver atual. E é interessante que essa parte fui eu que fiz, eu faço sempre na sexta-feira, né, a parte do retiro, e muitas irmãs depois me procuraram, né, e disseram, Felícia, assim, ó, quando eu peguei aquela foto na mão, porque antes elas colocaram, eles estavam com a foto na mão, e eu pedi para que todas as mulheres olhassem para a foto, olha para a foto. O que isso te traz? A memória. Né? O que isso aí está trazendo para ti? Você tem boas lembranças, você tem lembranças ruins, você chega dessa foto para a jornada que você tem até o dia de hoje, isso que você está vendo ainda te machuca, ainda te dói, né? Então, muitas mais irmãs felizes assim, ó, quando eu peguei a foto, eu fiquei olhando para aquela foto e comecei a chorar. Porque eu achei que estava no passado, que eu já tinha esquecido, mas não. Aquilo, quando eu olhei, eu voltei a chorar, porque na verdade eu não tinha esquecido aquilo. Aquilo simplesmente estava escondido, estava lá, mas que de uma certa forma, a partir dali, eu comecei a sentir realmente que a ser liberta daquilo que eu vivi naquele momento na minha infância, algumas levaram foto de adolescência e que me trouxeram aqui. Então hoje eu tenho uma visão diferente, que tudo aquilo que eu passei, que a minha jornada com Deus é o que me trouxe para o Evangelho, é o que me trouxe para o Senhor, é o que fez eu entender a salvação, é o que eu vou entender que as coisas que aconteceram na minha vida aconteceram para chegar onde eu estou hoje. Então eu mudei a minha visão do que aconteceu de lá para cá. Então, para mim, aquilo ali me marcou bastante, que as mulheres, quando elas vieram me dar esse feedback, esse retorno, eu disse, é isso que a gente queria na sexta-feira. Você vê que o início da tua jornada pode ter começado de uma forma que você nunca imaginava, até foi dolorida, foi choro, foi triste, mas que hoje você chegou até aqui por causa daquilo que te aconteceu, que Deus permitiu que acontecesse. Exatamente. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, por mais ruins que elas sejam, de Deus mostrando que tu chegou até ali, porque Deus cuidou de ti durante todo esse tempo da tua jornada com Deus. E é isso que a gente espera. De que você está assistindo esse episódio, sinta a mesma coisa. Exato. Né? Então, queridos, terminamos por aqui. Infelizmente, temos que encerrar. Aí, nossa gratidão a Deus, né, pela sua vida, ao Maurício, que agora atrás nos bastidores está o Naamã, a Carol, fica o meu beijo para a Josi Magalhães, que vai assistir depois o podcast. Se eu voltar, vou bater o lugar. Né? Vamos orar para que os nossos enfermos aí sejam curados, que diminua esse número de pessoas com dengue e problemas respiratórios, para que a Josi possa estar novamente depois conosco. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E se você conhece alguém que você sabe que precisa, né, ouvir este podcast, e envia para essa pessoa, porque queremos ser uma bênção para a vida daqueles que nos ouvem, assim como nós somos abençoados quando batemos esse bate-papo. Que Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Abençoe. Deus abençoe.